Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um conteúdo CAP, Capacitação de Alta Performance. Vamos bater um papo hoje sobre MEI. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema muito importante. Marcelo, vamos pensar logo o seguinte, somos contadores, Perfeito. tá? E uma dúvida que muitos empreendedores têm é o seguinte, eles precisam ter um contador para auxiliar? É uma pergunta que vira e mexe a gente recebe, né, Diego? E quando a gente fala do contador, a gente está falando de um profissional que ele tem uma prerrogativa constitucional, né? E nada mais que nada menos o contador, ele é aquele cara que vai auxiliar, né, o empresário na tomada de decisão. Ele conhece dos números. Então, se a gente pensar em que o MEI, ele age e ele tem uma personalidade, uma roupagem de uma empresa, se ele está agindo ali como um empresário, empreendedor, eu tenho certeza que o contador, ele é uma figura primordial para ajudar ele nesse sentido, né? Mas se a gente vai cravar de que o contador, de que o MEI, ele é obrigado a ter um contador, a gente pode dizer que sim. Seria interessante ele ter o contador, né? Porque ele vai iniciar já o negócio dele de forma diferenciada e com certeza vai ter aí um resultado diferente daquilo que muitos MEIs estão tendo aí, né? Exatamente, assim, na própria legislação, ele diz que o MEI não há obrigatoriedade Dispensado, de ter, né? dispensado de ter um contador. Perfeito. Mas se você for levado nos pontos criteriosos, técnicos, Sim. não é? A importância do contador em um MEI é muito grande, entendeu? Então muitas informações que ele não precisa ter agora, mas posteriormente vai ser de grande relevância. Então, por mais que esteja dispensado, mas a importância do contador para o MEI é muito grande. Perfeito. E a gente acaba escutando muito de que, não, quando o MEI for ter um empregado, não, se eu compro fora do estado, mas por que não ter o auxílio já desse profissional desde o início, né? Ou seja, para entender a questão tributária, a carga tributária, entender parte financeira, as informações até ali de administrar o próprio negócio dele, que muitas vezes não tem conhecimento. Então o contador já vai auxiliando ele na tomada de decisão. É aquela questão, né? Melhor prevenir do que remediar. Perfeito. Muitos microempreendedores só procuram o contador quando está numa situação problemática. Então isso aí termina muitas vezes até desencadeando o trabalho dele. Então a importância dele ter um acompanhamento mensal é muito importante. E a gente acaba justamente falando isso aí. Poxa, eu sou um MEI, né? Recebo Pix. Existem riscos em receber Pix? Tem sim. Porque é aquela questão, hoje em dia o Pix é uma forma também, não é só uma forma de transferência de recursos, mas para o governo federal, ele é uma forma também de fiscalização. Perfeito. Então, se a pessoa que está recebendo, o MEI que está recebendo aquele recurso, tiver um certo volume, que inclusive se ultrapassar o valor limite da sua receita, da sua receita anual, ele pode ser desconsiderado no MEI no próximo ano. Então a gente já diz aí, ó, o MEI tem que estar atento ao volume de recebimento, não só Pix, mas débito, crédito, transferência, boleto se ele recebe, tem que estar atento a isso, né? Tudo isso são formas de controles. Então, se ele ultrapassar esse limite de recebimento por esses meios de pagamento, ele pode sim ser desenquadrado do MEI, né? E a gente escuta muito aí que hoje parece que está uma febre, né? A chamada pejotização, né? Então, a pessoa vai lá, participa de uma entrevista de emprego, viu lá a oportunidade, quando chega na empresa, a empresa, olha, você foi selecionada, tudo certinho, mas você precisa ter um MEI. Aí a gente fica, será que isso pode ser dessa forma? Tá virando costume. Tá. De fato, tá virando muito costume. E isso aí é um problema muito grande que pode acontecer. Porque é aquela questão, o MEI, ele é um empreendedor. Ele não pode ser subordinado a atividades. Ele não precisa cumprir carga horária, ele não pode ter salários combinados. Então, tem muitas informações que não podem ser utilizadas para MEI. Infelizmente, tem muitas empresas que estão querendo fazer contratação nesse mecanismo.
tá? Mas há impedimentos, né, que pode terminar gerando, inclusive, uma ação trabalhista, né? E a gente observa que é justamente para dar uma roupagem legal, né? Uhum. Mas ali aquele trabalhador ele está cumprindo os elementos da relação de emprego. Então a gente vai ver que isso pode ser descaracterizado. Exatamente. Inclusive, para o empregador que estiver contratando um MEI com essa forma, ele é obrigado a fazer o pagamento da contribuição previdenciária patronal sobre o valor pago a esse MEI. Veja que interessante, né? Eu mesmo não sabia dessa informação. Exatamente, está lá na própria lei, na lei 8.212, tá? Que faz o regulamento do INSS. É muito importante saber disso. Interessante também que, por exemplo, a gente sabe que o MEI ele se aposenta, dá direito à aposentadoria por idade, né? Mas se aquele MEI quer ter um plus, por exemplo, na aposentadoria, como é que ele faz? Ele pode também fazer uma contribuição complementar, né, do INSS, que aí ele pode ter sim mais benefícios perante isso. Interessante. Então a gente já pode aí fechar também, por exemplo, Marcelo, eu quero ser um MEI, tá? Eu não vou trabalhar para outra pessoa, eu estou empreendendo. Mas quais são os benefícios de ser MEI? Eu posso falar tanto sobre essa categoria de empreendedor, de empresário, mas na verdade o que é que gera de benefício para mim? Tem muitas informações, tá? Primeiramente, a questão do benefício previdenciário. Perfeito. Né, que o MEI ele pode fazer de acordo com a contribuição previdenciária que ele vem fazendo mensalmente, né, ele pode vir a se aposentar depois que cumprir aquele tempo de contribuição. É justamente essa proteção, essa cobertura, né? Exatamente. Porque muita gente está na informalidade, né? E além da aposentadoria, ele também tem benefícios em relação à questão de acidente de trabalho, né? De percurso. Se for uma mulher, ela pode ter direito a salário maternidade. Então, tem esses benefícios previdenciários também, além da aposentadoria. Maravilha. Então, a gente conseguiu aí falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? A gente ouve falar tanto sobre o MEI, mas nunca é um assunto que se acaba, né? É um assunto atual. Então, você que estava aí do outro lado da telinha, pôde participar, ouvir e ver esse conteúdo. Não esquece, se inscreve no nosso canal, curta e comente. Lança a tua pergunta aqui que a gente vai ter o maior prazer de te responder, tá bom? Agradeço a você, Diego também. Até a próxima. Fui.